Lição 3: O corpo e as consequências do pecado. Textuário. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, verso 19. Verdade prática. O pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Leitura diária, segunda, 1 Coríntios 13, verso 12. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Terça, 1 Coríntios 6, verso 18. A prostituição é um pecado contra o corpo. Quarta, 2 Timóteo 3, verso 13. Os homens maus vão de mal para pior. Quinta, Efésios 6, verso 4. A educação e o cuidado dos pais em relação aos filhos. Sexta, 1 Timóteo 5, verso 23. Estamos sujeitos às enfermidades. Sábado, Jó 19, verso 25. A confiança de Jó em meio ao sofrimento. Leitura bíblica em classe, Gênesis 3, versos 17 ao 19 e Eclesiastes 12, versos 1 ao 7. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: Não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite. Porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Comentário. Introdução. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Gênesis 3, 6 ao 10. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Gênesis 4, verso 8. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. Tópico 1. Da perfeição à morte. Ponto 1. A certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Eclesiastes 7, 29. Além da perfeição fazer parte da natureza divina, Deuteronômio 18, 13, segundo Samuel 22, 31, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra, e eis que era tudo muito bom. Gênesis 1, 31.
Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em plena harmonia com Deus, consigo mesmos, entre si e com a natureza. Quão aprazível era esse maravilhoso estado original. Afetada pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. Romanos 8, 18 ao 23, 1 Coríntios 2, 9, 13, 12, 1 João 3, 3. Ponto 2. Pecado e dor. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. Gênesis 2, 7, 25, Jó 33, 4. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Gênesis 3, 7 ao 19. Um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida à vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Gênesis 3, 17, 18, 22 ao 24. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar, até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Gênesis 3, 19. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Eclesiastes 12, 1 ao 7. Ponto 3. Velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado: a gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e honra. Levítico 19, 32, Jó 12, 12. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Eclesiastes 8, 5, 6, 12, 13. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa de nossa existência. Provérbios 20, 29. Tópico 2. A responsabilidade humana. Ponto 1. Corpo e livre-arbítrio. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. Gênesis 3, 22. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Gênesis 6, 5 e 12, Romanos 5, 12. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não a aniquilou. Gênesis 9, 6, Tiago 3, 9. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio. Deuteronômio 30, 19 e 20. Somos responsáveis pelo uso de nosso corpo para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Gênesis 4, 7. Ponto 2. A potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Lamentações 3:39, Romanos 1:24, 1 Coríntios 6:18. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, grego sarx, natureza pecaminosa. Gálatas 5, 19 ao 21.
é a manifestação do espírito de inimizade contra Deus, que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano ainda no Éden. Gênesis 3, 1 ao 6, Tiago 4, 1 ao 4, Apocalipse 12, 9. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agravava. Gênesis 6, 1 ao 5, Mateus 24, 12, 37, 2 Timóteo 3, 13. As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e dependem cada vez mais de um vigilante, amoroso e firme cuidado dos pais, no temor do Senhor. Provérbios 3:12, 4, 10 ao 15, 14 e 27, Efésios 6:4. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Tópico 3. Do abatimento à glorificação. Ponto 1. A realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas e externas e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Gênesis 3:19. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Paulo menciona seu cooperador Trófimo, que deixara doente em Mileto, 2 Timóteo 4:20. A Timóteo recomendou: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. Tudo indica que o jovem pastor tinha um corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. Jesus tem poder para nos curar de todo o mal. Isaías 53:4, Mateus 4:23, Hebreus 13:8. Mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé se enfrentarmos sofrimentos persistentes. Jó 1, 20 ao 22, 19 e 25. Ponto 2. Enfado e canseira. Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. Salmos 90, 10. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para nosso autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoas. Tiago 2:1, Gálatas 6:10. Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai. Tiago 1, 9 ao 11, 1 Pedro 1, 24. Promover a comunhão entre todos é missão fundamental da Igreja. Atos 2, 42 ao 46. Ponto 3. O corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo que vive em santificação é de uma redenção completa, inclusive do corpo. Romanos 8:23. É o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. Filipenses 3, 20 e 21. O verbo transformar nesse texto é metaskematizo no grego e significa mudar a forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. 1 Coríntios 15, 40 a 49, Romanos 8, 29. Conclusão. Apesar de todo o abatimento e sofrimentos que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões,
Em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo eternamente transformado e saudável. Apocalipse 21, 4 ao 6, 22, 2. Amém.